Gente, sabe que toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu levo comigo esse pedaço de casca de árvore, que é uma casca de um sobreiro. Você sabia que a cortiça, a rolha, é tirada da cortiça e a cortiça é a casca de um sobreiro? Olha que espetáculo! Isso aqui faz o maior sucesso porque ele está aqui com as rolhas. Olha que beleza! E eu então fui visitá-la. Pouca gente sabe disso, porque o sobreiro, que é um tipo de carvalho, ele é a única árvore que permite tirar a sua casca inteirinha e ele não morre. Normalmente, se você fizer isso com uma árvore comum, ela morre. O sobreiro não morre. Aliás, se você plantar um sobreiro, você vai ter que... Quem planta um sobreiro hoje só vai fazer dinheiro do sobreiro depois de 30 anos. Imagina uma coisa dessa. Porque os primeiros 20 anos você não pode colher. Ele tem que ter 70 centímetros de diâmetro pela lei para poder ter a extração da casca. E ela é toda irregular, a primeira casca não serve para nada. Depois, a cada 9 anos, você tem uma nova safra. Eu tive visitando lá, a convite da APCOR, que é a Associação dos Produtores de Cortiça de Portugal, porque você sabe, Portugal produz cerca de 60%, 70% de toda a cortiça do mundo. A Espanha também tem, a África também tem, Tunísia, Itália, cada um tem um pouquinho, mas Portugal é realmente a referência. E eu fiz essa viagem com alguns colegas jornalistas, que foi maravilhosa, e nós pudemos visitar muita coisa. Você já viu como é um montado? Montado é o nome que se dá de um cultivo de sobreiros. Você quer ver como é que é? Esse que idade tem? Não sabemos, nunca sabemos. É. Isto está aqui por regeneração natural, não é? Isto aqui não foi nenhuma plantação. Portanto, foi uma bolota de um dos sobreiros mais adultos que cá estavam, caiu no chão e brotou. Isso mesmo. E esse nunca foi extraído? Este nunca foi extraído. Portanto, tem este aspecto. Devido ao tamanho. Sim, E ele é todo irregular, né? Por ser a primeira. Existe em Portugal uma lei. Existe uma lei que protege o montado de sobro. E que diz quais é que são as medidas mínimas para tirar a cortiça. Por isso ele tem que ter no mínimo 70 centímetros, este se calhar já tem, suponho que sim. Tem que ter no mínimo 70 centímetros de perímetro. Tem que trazer a corda. Não é? Dos 70 centímetros, se tiver 70 ou mais já pode tirar a cortiça. E a lei também diz em altura até onde é que eles podem tirar. Por isso, se eles na primeira vez, se ele tiver 70 centímetros, pode ir até 1,40 m. Depois da 1,40 m de altura, isso mesmo. 2 vezes o perímetro. O perímetro. Depois, na segunda vez que se tira a cortiça chama-se secundeira e pode-se ir até 2,5 vezes o perímetro. E da terceira vez e das seguintes pode-se ir até 3 vezes o perímetro, em altura. E o senhor há quantos anos faz esse trabalho? Eu é só há 40 ainda. Só 40? Faz este ano 40 anos. Como é que o senhor chama? Joaquim Arsénio. Joaquim. Seu Joaquim, o senhor aprendeu com quem esse ofício? Com outros mais velhos do que eu. Com os mais velhos, né? Foi, então. Faço este ano 40 anos. Já o seu pai tirava cortiça? Exatamente, o meu pai tirava também. Já tirava também, né? Exatamente. Então é uma atividade de família. Muito bem. Em zonas planas, a gravidade é só para baixo. Aqui tem gravidade para baixo e para o lado.
É, não é mole não, viu? Sendo que a sorte destas aves é que elas... Depois disso, nós fomos recebidos num almoço muito elegante pelo José Rui Ferreira, que é o presidente da APCOR, que é a associação desses produtores, que foi quem nos convidou. Esse almoço aconteceu ali em Vila Nova de Gaia, que é a cidade em frente à cidade do Porto, que é onde ficavam os antigos galpões dos produtores de vinho do Porto. E muitos são remanescentes, como Taylor's, como Graham's. Nós almoçamos no da Graham's, um restaurante finíssimo. Ele nos recebeu com muita elegância, como todo português recebe os brasileiros, com muito carinho, fartura e educação. E eu fiz um vídeo com ele falando a respeito do trabalho da APCOR e como é que a cortiça vem evoluindo no mundo do vinho. Quer ver que legal? O trabalho com a associação está a ir bem. É um trabalho muito motivante, muito estimulante, que nos coloca desafios todos os dias. É uma associação que tem 270 empresas associadas, desde as grandes exportadoras e que estão presentes em todo o mundo, até pequenas empresas, muitas delas com menos de 5 trabalhadores, que são de uma base familiar, muitas vezes os pais, a esposa e o filho, e que funcionam na cadeia de valor. Portanto, é este desafio de levar todo este conjunto de empresas para a frente no setor da cortiça que está a ser estimulante e às vezes difícil, mas também muito motivador. 2015 está a ser um ano muito positivo. As exportações de cortiça de Portugal para o mundo estão a crescer cerca de 6%. Olha que beleza. Que é muito bom nos primeiros 5 meses. E está a ser, sobretudo, suportado no crescimento daquilo que são as exportações de rolhas de cortiça. O que quer dizer que aquele que é o nosso principal cliente e aquele que para quem nós adoramos trabalhar e para quem trabalhamos todos os dias dos nossos dias de trabalho para o mundo do vinho, estamos a crescer. As rolhas de cortiça crescem de uma forma geral cerca de 7 a 10%, o que quer dizer que cresce mais do que a generalidade do setor. Ou seja, estamos a ganhar cota de mercado novamente face a vertentes alternativos. Essa notícia é realmente muito boa. E face às cápsulas de rosca. No mundo dos vinhos espumantes, a cortiça tem uma presença muito forte. Nós temos cotas de mercado, sobretudo na zona de champanhe, muito próximos de 100%. E acompanhando também esta tendência de ser o vinho que mais cresce no mundo, ou o tipo de vinho, se pudermos considerar assim, que mais cresce no mundo, a cortiça tem acompanhado esse crescimento. Naquilo que são as rolhas de champanhe, que vão ver, penso eu, que amanhã, durante a vossa visita. Naquilo que são as rolhas naturais, que é o principal produto, o produto estrela do nosso setor, que apesar de ocupar uma pequena parte da quantidade da cortiça, porque estamos a falar só das melhores cortiças, representa quase metade do valor das nossas exportações, também estamos a ter bons resultados e depois um grande, enorme crescimento naquilo que são todas as rolhas técnicas do setor da cortiça, rolhas tecnológicas, como aquelas que viram hoje em Coruche, as rolhas do microaglomerado, as rolhas compostas, etc., que são muito, muito competitivas do ponto de vista da performance, naquilo que é a sua função. E com um preço baixíssimo. E é um preço muito competitivo. Portanto, aquele mito de que a cortiça era só para vinhos caros deixou de fazer sentido. A cortiça tem o seu lugar nos melhores vinhos do mundo, os romanés contis, o Guigal, os vinhos de todas estas grandes casas do mundo, os Margaux, os grandes vinhos da Toscana, etc., continuam, obviamente, a utilizar a cortiça, porque são vinhos que vão estar nas casas das pessoas, nas caves, nos restaurantes, durante muitos anos, e a cortiça é a única forma de utilizar numa garrafa que possibilita esta longevidade, mas também nos vinhos para serem consumidos em 2, 3, 4 meses, até um ano. A cortiça tem produtos que são competitivos pelo lado do preço e muito performantes pelo lado da sua performance, da sua no fundo, relação com o vinho. Também, à margem de tudo isto, a cortiça tem dado passos significativos naquilo que são as novas aplicações de cortiça. A cortiça, só 70% das nossas exportações, ou melhor,
70% das exportações são rolhas de cortiça, mas há um outro mundo para lá do vinho que também é um importante cliente. Estamos a falar, desde logo, numa primeira fase dos materiais de construção. Tudo que são pavimentos e materiais de isolamento são muito importantes para o setor da cortiça, porque vão utilizar todas aquelas cortiças que, não tendo qualidade para fazer uma rolha, podem ser granuladas e compostas com outros materiais para serem utilizadas na construção. E todo um número de aplicações que aparecem quase diariamente, desde a área dos transportes, que é uma área que eu tenho muita esperança que a cortiça vai crescer muito nos próximos anos pelas suas características, por ser leve, por ser um bom insonorizador, por ser um bom isolante térmico. Tudo isto vai fazer com que a cortiça cresça. Sabemos que em algumas destas áreas o tempo entre o protótipo e a utilização final pode demorar muitos anos e, portanto, algumas destas aplicações que hoje ainda são pouco mais do que um projeto, daqui a alguns anos vão ser uma realidade do ponto de vista industrial. Por exemplo, no caso do Brasil, a Embraer tem dado passos significativos na utilização da cortiça na indústria aeronáutica, reduzindo o peso dos aviões e fazendo com que os consumos baixem e com que esta característica seja cada vez mais marcada. E para nós é muito importante esta ligação também com este mundo, que é um mundo de alta tecnologia e onde a cortiça claramente pode crescer, mas temos também boas notícias, quer com a BMW, com a Mercedes, com a Siemens, em tudo que são as torres eólicas que estão presentes aí nos diferentes locais do mundo para a produção de energia, até algumas delas instaladas nos mares, utilizam cortiça. Muitas vezes a cortiça não é visível, hoje a cortiça é aquilo que eu costumo chamar a cortiça invisível. Bom, no dia seguinte nós fomos até Amorim, fomos recebidos pela Joana Mesquita, que é a diretora de Relações Públicas, e Amorim, eu fiquei sabendo, é a maior referência de rolhas de cortiça no mundo. Eles são líderes de mercado, é uma coisa estupenda. Ela nos contou coisas sensacionais, porque o mercado de rolhas estava muito acomodado e ele sofreu uma pressão muito grande do mercado, que começou a buscar alternativas mais baratas de rolhas sintéticas, screw cap, aquelas que você atarracha, rolhas, tampas de vidro e assim por diante. Hoje o mercado mais ou menos de cerca de 15 bilhões de garrafas de vinho que são tampadas por ano. E 90% disso é de cortiça. Quando isso começou a cair, eles reagiram para apresentar produtos mais baratos com o remanejamento da própria cortiça, como vocês vão ver. Quer ver o que ela contou para a gente? Esta indústria tinha clientes que diziam: a sua rolha tem um problema, está destruindo meu vinho. Durante anos a indústria não fez nada. Por quê? Porque primeiro não tinha grande contato com o cliente final. Havia sempre algum agente intermédio, alguém que passava, e era pouco contato com o cliente final, mas também porque tinha um monopólio. E quando se tem um monopólio, não se tem concorrência, é mais difícil de se aprimorar, né? Evoluir. De evoluir. Então aí aparece o plástico e aparece a rosca de alumínio, e esta indústria pela primeira vez pensou: vamos perder o mercado. Então, os últimos 15 anos foi uma revolução dentro desta indústria, porque houve a necessidade de evoluir. E hoje podemos dizer com segurança que, se temos uma boa rolha, então é o melhor vedante, em comparação com tudo que existe. Mas tem que ser uma boa rolha, e saber distinguir o que é uma boa rolha de uma rolha que não é boa. Tá. E o que vocês mudaram radical para fazer isso? A primeira questão é aquela que toda a gente fala, é o TCA. O problema é o TCA, a contaminação é o TCA. Mas havia outras coisas, e por isso eu estava falando dessas qualidades. Há uns anos atrás, esta indústria sempre tivemos solução para os grandes vinhos, para os vinhos que podem pagar uma boa rolha natural. O problema estava nos vinhos de entrada de gama, e cada vez são mais. Os vinhos que são vendidos aqui na Europa, temos Portugal, França, Espanha, vendemos vinhos a 1 euro, entre 1 a 5 euros, muitos, uma grande quantidade. Então, esses vinhos, muitas vezes, esta indústria não tinha uma solução eficaz, com uma boa performance na garrafa, para esses vinhos. Quer dizer,
Para um bom vinho, tínhamos uma solução natural. Para um vinho de entrada de gama, a nossa solução era uma má rolha natural, de que não tinha performance na garrafa. E aí, muitos produtores, eu nunca conheci ninguém dizendo eu adoro plástico. Toda a gente que fez um câmbio, que fez uma mudança de cortiça a plástico, dizia eu mudei para plástico porque tinha problema com a rolha, com a cortiça. Eu gosto da cortiça, mas para evitar problemas na garrafa, problemas de vedação, problemas TCA. Então, o nosso trabalho foi corrigir os problemas da cortiça e por isso tudo mudou. Essa fábrica é de 2001. Temos outra de 2000. Então, tudo aconteceu em 15 anos. Fizemos mais em 15 anos que nos 30 anos. Antes, só olhávamos para a parte física. Porosidade, dimensão, umidade. Hoje fazemos já análise. Na floresta temos um programa que se chama CortSat. Por satélite temos todas as propriedades que estão tirando cortiça. Desculpa, Por satélite? Porque, o mapeamento. Porque hoje é muito importante, isso é um pouco como no vinho, né? Se tem uma boa uva, pode fazer um bom vinho. Se a uva já não é boa, não há milagre, não faz bom vinho de uma uva que é má. Você, por exemplo, com um satélite, você mede água, o que você mede na... Não, o satélite só ajuda de um mapa de uma região a tirar pontos. Tem essa propriedade, a propriedade que visitaram hoje, por exemplo, tem uma dimensão. Aí tiramos 3, 4 pontos, dependendo da dimensão, e desses pontos GPS que o programa nos dá, devemos procurar as 5 árvores que estão mais próximas desse ponto. E aí fazemos uma pequena amostragem para fazer uma análise da qualidade da cortiça. E hoje, tão importante como a parte física, a massa, a dimensão, a umidade, a espessura, também fazemos hoje, dentro do grupo, porque estou falando pelo Grupo Amorim, fazemos uma análise química, análise de TCA e de outros compostos, mas TCA é o mais importante, uma análise para ver se há algum problema nesta região. Hoje, para nós, é muito importante começar a controlar o TCA já na floresta. Isso é muito importante. É mesmo, é? Muito importante. Nós fazemos, dentro da Corticeira Amorim, a Corticeira Amorim é o maior grupo dentro da cortiça, o maior produtor nacional de cortiça mundial. Fazemos 4 mil milhões de rolhas. Não sei se existe a palavra bilhão no Brasil. No Brasil, em Portugal não existe. Não existe. No Brasil tem 4 bilhões. O milhão. São 4 bilhões de rolhas. 4 bilhões de rolhas por ano. Que fantástico isso. Aí 1 bilhão assim, natural, que chamamos nós natural, e os outros 3 são rolha feita com aglomerado. Ah, os aglomerados. Pode ser o que chamamos nós rolha técnica. Mas Pode então ser 1 bilhão só de rolha... Só rolha natural. Para nós. Que A Amorim sensacional. representa, para ter uma ideia, representa quase 1/3 da produção mundial de rolhas. É mesmo, né? Uma produção mundial de rolhas de cortiça de 12 mil milhões, de 12 bilhões, nós fazemos 1/3 dessa produção. Puxa vida. Aí, então, temos uma grande dimensão. E é muito importante, como compramos em grande quantidade, comprar numa qualidade que seja boa para fazer. Granulado é o que chamamos... Quando granulamos, quando fazemos partir, depois de tirar, quando tiro a rolha daqui, aí tenho isso. Tá. O que eu posso fazer com isso? Posso partir, granular, e com esse granulado, aí vou ter granulado madeira, que não é bom para a rolha. E vou ter granulado daqui, que é bom para fazer rolha. Então, do granulado daqui, posso partir em diferentes tamanhos, do mais pequenininho ao maior. Ok? E desse granulado, cada tipo vai dar um tipo de rolha diferente. Depois temos também, de uma prancha, posso também tirar discos de cortiça, onde vamos fazer também os mais finos. Os mais finos. Mas olha a classificação, olha que variedade que tem. Ó. No disco, aí temos diferentes tipos de tiradores. O disco se faz... Aí, vamos ao princípio. Temos a cortiça, vamos cozer.
A cortiça tem uma forma curva, vamos cozer em água 100 graus para deixar 3 razões: deixar plano, ganhar em elasticidade e terceiro, limpar. Sai tanino, sai formiga, sai muita coisa. Aí depois vamos fazer uma divisão por qualidade visual e dimensão. Em dimensão temos do mais pequenininho ao maior, e em qualidade se vê que esse é muito mais bonito que esse aí. Então temos as várias qualidades e as várias espessuras. Cada espessura me permite fazer um tamanho diferente. Se eu quero fazer uma rolha grande, posso tirar de aqui um pouquinho mais pequeno. Aí temos um tamanho mais standard, que será esse aí, que faz um diâmetro de 45, um comprimento. A rolha mais standard é essa rolha que tem 45 milímetros de comprimento e 24 de diâmetro. Essa é a rolha mais standard, é o padrão. Depois tem a rolha Romanée Conti. Essa daí? a rolha, eu digo Romanée Conti porque é um dos clientes que usa, não só a Romanée Conti. Mas uma rolha... O padrão é 45? 45 por 24. 45 milímetros de comprimento por 24 de diâmetro. Esse é o padrão standard para a indústria do vinho. Depois tem... Essa top chega a ter que medida? Essa, a maior de todas vendida, é 54 milímetros. Tá. De 45 passamos a 54. Aí temos no meio, temos o 49, 47 também. O 54. E também, essa é um 24, mas se for uma Magnum será um 26 e pode ser... Eu soube que pode chegar a $5 uma rolha, é verdade isso? Nós, o mais caro que fazemos é 2 euros. 2 euros. A rolha. Puxa vida. Aí, a partir de aqui de Portugal. Tá. Depois a filial em França talvez chega a 2,5 euros, mas aqui nós fazemos rolhas a mais barata, 2 cêntimos de 1 euro. Puxa, olha só que variedade. 2 cêntimos a 2 euros. Essa é a nossa gama de produtos. Que fantástico, hein? Mas 2 cêntimos não é rolha. É não aglomerado. É natural. É rolha, é cortiça, mas é aglomerado. É feita por nós a partir de um aglomerado. A colmeia de uma abelha. A colmeia de uma abelha. Então, eu posso comprimir a célula. Temos 40 milhões de células num centímetro cúbico. O que é isso? 40 milhões de células num centímetro cúbico? Isso quer dizer que eu posso comprimir essa estrutura. Até quanto a por célula cento? vai fechar e eu vou tirar a pressão e ela vai recuperar a forma inicial. Essa memória elástica é algo que é único da cortiça e não há outro produto capaz de reproduzir. Tivemos também uma visita no laboratório técnico que eles têm. E a Alzira Quintanilha nos recebeu para apresentar tudo. E foi muito interessante porque saiu lá uma discussão sobre o Bouchonnet, que acabou envolvendo até depois o Paulo Lopes, que é um PhD em enologia formado em Bordeaux e que é o principal executivo técnico da Amorim. Eu gravei 3 vídeos muito interessantes, porque essa questão do Bouchonnet, que é um nome francês que designa quando você tem um aroma, sabe aquele, você abre às vezes um vinho, está com um aroma horroroso de papelão molhado, pano de chão sujo, um cheiro muito estranho e que realmente é um defeito. Esse defeito é por causa de um componente do cloro, o tricloronizol. Isso às vezes acontece, às vezes não. Eles até fazem tratamentos nas rolhas antes de ir para o fornecedor e hoje ir para o engarrafador. E hoje as rolhas top são todas garantidas. Eles já desenvolveram um processo de pesquisa na rolha que você, por exemplo, os grandes chateaus ou os grandes super toscanos, esses vinhos muito caros, eles não podem correr o risco de perder um vinho por conta de uma devolução de rolha Bouchon, problema de rolha. Então, eles pagam muito caro. Uma rolha chega a custar 5 euros, imagina, uma rolha top. E elas vêm, então, garantidas que não tem nada. Mas acontece que isso é um negócio desse tamanhinho, né? No grande mercado, cerca de 2%, 3% acontece do vinho ter o tal do Bouchon. Então, nós fomos a fundo nisso e descobrimos coisas sensacionais, porque existe uma máxima
entre os apreciadores de vinho que quando você tem dúvida se aquele vinho está bouchon ou não, você deve deixar ele de lado, porque ele com o tempo, em questão de alguns minutos, esse mau cheiro cresce. Olha que interessante, esse mau cheiro não cresce. Nós descobrimos isso nessa viagem, gerou uma longa discussão. Vocês vão acompanhar nos próximos 3 vídeos que eu vou pôr aí em seguida para vocês, que interessante. Eu digo isso deixar de lado porque há vinhos de muita qualidade, especialmente os Bordeaux e os super toscanos, que quando têm idade, muitas vezes apresentam pequenos traços que podem começar a lembrar um bouchon, que puxa um pouco para o animal, para o suor, e na verdade não é o bouchon, é uma coisa de muita classe. Então o bouchon costuma se deixar de lado porque ele cresce. Acontece que nós descobrimos que ele não cresce. Dá uma olhada nisso. Sente o aroma do vinho e você sente aquele cheiro de mofo. E eu costumo deixar a taça mais tempo, porque ele tende a aumentar e passa também a dar sensação desagradável na boca. E tem muita gente que fala, não, mas já está um cheirinho e bumba. Então, vocês tecnicamente têm condições de comprovar que essa guarda de um pouco de tempo aumenta só no caso do TCA? Não, nos outros também, porque são o TCA não é um fungo, é um composto químico provocado pelos fungos, mas não é um fungo. Agora, claro que são compostos voláteis, e sendo compostos voláteis, eles têm tendência a ganhar aroma em algum tempo, mas depois portanto, terá um pico e depois tendem outra vez a baixar, porque é aquela fase de volatilização, não é? Do composto, e depois baixará outra vez naturalmente. Mas quero lhe dizer que muitas vezes sentimos esse aroma mofo e não tem nada a ver com TCA. Não tem nada a ver. Mas essa é a minha dúvida. Quando você faz análise, o TCA fica e o outro desaparece? Não. O TCA está. Se for TCA. E se não for, ele desaparece? Se não for TCA, temos de saber o que é e, portanto, eu aí não consigo encontrar, não é? Mas posso encontrar, por exemplo, tetranisol, tetracloronizol, que não é TCA, mas é TE de tetra, TCA, que é um aroma que a cortiça nunca há a possibilidade de desenvolver isso na cortiça, que vem da cave, que é quando as caves têm muita madeiras tratadas, forma-se lá TCA e muitas vezes contaminam os próprios vinhos com isso. Esse é o TSA. TSA, que é tetracloranisol. Ok. Que é aquela coisa dos mofos da cave da Borgonha. Não, e nós entramos numa cave muitas vezes e sentimos aquele odor típico da cave. O vinho também é só isso. E é também o mesmo dos aromas terciários de vinhos evoluídos? Não. Aquele qual é? Não tem a ver. Porque às vezes tem um aroma tipo... que aldeídos, os aromas da oxidação, mas não tem nada a ver. São aromas completamente diferentes. Esses aromas muitas vezes até são adocicados, lembram um bocadinho o vinho do Porto, são aromas diferentes. E é verdadeiro que o TCA, quando é TCA, que ele cresce? Porque existe existe entre os degustadores, quando o vinho está bouchon, todo mundo fala, se está bouchon vai aumentar. Eu já comprovei isso algumas vezes. Eu também. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, isso existe provado, está provado cientificamente. Se metermos, vamos imaginar que temos TCA numa rolha ou num vinho. O que acontece é que se estabelece um equilíbrio entre a rolha e o vinho, que se dá nas primeiras 24, 48 horas e depois não passa mais. Há uma espécie de um equilíbrio entre aquilo que existe no vinho e na água. Mas o contato depois com o oxigênio não é motivo para ele ampliar? De maneira nenhuma. Mas por que eu já percebi que ele cresceu? Talvez seja a sua percepção sensorial que aumente. Interessante isso. Mas não é possível. Então, talvez nós estejamos falando de coisas não é possível, não é possível. Talvez a gente esteja falando de coisas diferentes. Uma coisa é o vinho estar contaminado e a outra é a sensação aromática que ele transmite. Exatamente. A experiência que o Didu teve, e eu também tive, você põe o vinho no nariz e fala,
talvez esteja no chão. Aí você abandona a taça ali, passa um tempo, normalmente quando ele está buchon, Cresce. você pega a taça e fala, agora não dá mais. Porque piora o olfativo e se botar na boca é um desastre. E tem muitas vezes que aquele aroma desaparece. Não, quer dizer, eu admito que aumenta um bocadinho naquele instante inicial, também depende da temperatura da sala e das condições, mas é óbvio que porque é um produto volátil e, portanto, ao tirar imediatamente. Eu, por acaso, comigo, a minha experiência é exatamente ao contrário. Eu chego a primeira vez e acho muito. E vou passar um bocado, e normalmente nunca encontrei, também sou provadora aqui no CETCOR. Nós também temos, e aliás somos acreditados para a análise sensorial. Geralmente aquilo que eu sinto é quando há TCA, eu na primeira vez, pá, está carregado, passado um bocado, venho ver e já não noto quase nada. Cá aquela primeira sensação de volatilização, também de colmatagem dos nossos órgãos dos sentidos, que é esta parte aqui toda da boca e do nariz, isto tudo fica... E depois nós... depois fica marcado, você já sabe que... Por um lado temos isso, por outro lado também temos aquele primeiro impacto, a mim é o que me acontece normalmente, depois diminui quando é TCA, porque sinto aquele primeiro impacto e depois não. O que é muito interessante, e era isso até que eu gosto que as pessoas façam, e digo isso muito aos nossos clientes, é sempre que detetem TCA no vinho ou qualquer coisa, mandem analisar para ver se é mesmo. Tribromonizol. Anisol. O que é isso? Isso é um composto idêntico ao TCA. Será que a gente achou? Onde estão aqui os átomos de cloro, vão estar átomos de bromo. Tá. Este composto, do ponto de vista sensorial, é igual ao TCA. Então, não é impossível distinguir um do outro, sem ser por uma análise química. E ele cresce numa taça que está em contato com oxigênio aberto e tal, ou ele desaparece? Ele é igualzinho ao TCA. Não evolui, Não evolui. O que evolui? O que pode cheirar ruim num vinho e daqui 20 minutos está cheirando mais intensamente ruim? Pior... Não, eu não peguei isso, não peguei uma vez, eu peguei mais de 50 vezes esse cheiro e é o mesmo cheiro. E é o que no Brasil aumenta, é o que todo mundo chama de... Eu queria pedir para você explicar tecnicamente eu escrevo de vinhos, então para explicar para um leitor, quando ele percebe esse cheiro que as pessoas chamam de buchonnet, isso está mal. Nós temos que acabar com isso, porque a cortiça não tem cheiro nenhum. Não tem. E quando acontece o buchonnet, o que aconteceu? Foi uma contaminação. Que acontece por quê? Que acontece exatamente pela contaminação de cloroanisóis na cortiça, que se dá sempre por uma reação entre micro-organismos e os clorofenóis que existam na cortiça. Nem todos os micro-organismos têm essa capacidade, mas há alguns que têm. E o TCA é dos compostos químicos em que o ser humano é mais sensível. Basta uma pequena quantidade, 2 nanogramas, imagina, é uma quantidade nada, zero, né? É 0,0009 zeros grama, é muito mais. Portanto, para nós conseguirmos detectar, portanto, é muito, são quantidades mesmo ínfimas, mas realmente alguns micro-organismos têm essa capacidade. E quando a cortiça fica em condições ou de umidade ou em condições que não são adequadas para a sua estabilização, os micro-organismos podem fazer realmente esse trabalho e depois nós detectamos isso. Isso pode também ser... Mas isso também acontece, nós temos testado aqui garrafas contaminadas com TCA, garrafas de vidro. A própria garrafa? Porque as caves compram garrafas que vêm em aglomerados de madeira e compostos fenólicos e depois deixam-nas à chuva e criam-se aqueles musgos, e aí estamos outra vez. E muitas vezes as caves nem lavam as garrafas. Sabe isso? Era de se esperar que lavassem. Muitas vezes passam por água, não lavam... Outras vezes, no muito, passam por água e às vezes também não é suficiente. Agora, dos micro-organismos do vinho, pode acontecer a precipitação do TCA? Não. Nunca. Não. Não são esse tipo de micro-organismos que falamos. No vinho tem leveduras e esse tipo de coisas. Não. São sempre micro-organismos que se encontram, talvez nas uvas, mas depois aquilo foi fermentado. Ou nas videiras, mas
Não, são de origem, estão nos vegetais, mas na floresta e nesses compostos. Não. Do vinho, aí nessa parte do vinho não. Para termos TCA, normalmente temos que ter este composto. O que é esse composto? É um composto, tipo é o pai do TCA, que é o triclorofenol. Triclorofenol. Que não é TCA. Não é o TCA. É o TCP. É TCF, em português TCF. Este composto, qual é a origem dele? Este composto pode-se formar naturalmente, mas não é fácil. Precisamos de fenóis, precisamos de cloro na natureza e depois as condições ideais para haver formação desse composto. Então, a síntese natural desse composto não é fácil. No entanto, este composto pode já existir na formulação química de diferentes produtos fitossanitários, do tipo pesticidas, herbicidas, produtos de tratamento de madeira, entre outros. Porquê é que este composto é utilizado? Porque este composto é tóxico para a grande maioria de fungos e de bactérias. Okay? Portanto, utilizam muito para proteger. No entanto, existem alguns fungos e algumas bactérias, sobretudo fungos, que podem converter este composto no TCA, no clorofenol, no cloranisol. Ele transforma. É. Porquê é que eles fazem isso? Porque os fungos desenvolveram estes mecanismos de defesa, que eles encontram um composto tóxico, eles são capazes de convertê-lo no TCA, que não é um composto tóxico para os fungos. E é através desse mecanismo que aparece o TCA. Alzira, por favor, é comum que aconteça, ou já aconteceu, de alguém pesquisar, pedir para o Instituto pesquisar se havia TCA numa rolha e não tinha? Claro, a maior parte das vezes até diria eu, porque existem imensos compostos que dão um aroma a mofo. O TCA no fundo é um aroma a mofo, que pode estar em muitos lados e pode até ser sensível ao olfato ou ao sabor humano, não ter nada a ver com TCA. Há outras moléculas que têm esse tipo de aroma e o TCA e compostos desse tipo, os alonisóis, encontram-se em imensos alimentos e nós achamos que é normal e que faz parte aquele aroma daquele alimento, como por exemplo na Coca-Cola, como por exemplo no chá, nos frutos secos, em água aparece imenso TCA. Em água, às vezes estou a tomar banho em minha casa e a água cheira a TCA por causa do cloro que eles adicionam para desinfetar a água. E com os micro-organismos aparece um cheiro a TCA incrível. Portanto, e muitas vezes as pessoas dizem que uma rolha tem TCA, não tem coisíssima nenhuma, nós analisamos e não tem. Aliás, devo dizer uma coisa, a cortiça da floresta, se for cortiça sã, nunca tem TCA. Os valores que se encontram são absolutamente vestigiários e geralmente junto ao chão ou numa mancha amarela. A cortiça da floresta não tem TCA. Fizemos alguns trabalhos em que verificámos que havia uma correlação direta entre os níveis de TCF, tipo clorofenol, no solo e depois o que íamos encontrar na prancha de cortiça. Decorrente de produto químico da agricultura. Que já foram proibidos há algum tempo. Só que o problema da poluição dos solos é muito... Demora, demora a eliminar herbicidas, pesticidas, etc. Eles podem estar presentes em todo e qualquer tipo de ecossistema de ambiente. Daí que o TCA não seja só um problema da cortiça, é da madeira também, é do café, Nós fizemos alguns trabalhos em que verificámos que havia uma correlação direta entre os níveis de TCF, tipo clorofenol, no solo e depois o que íamos encontrar na prancha de cortiça. Decorrente de produto químico da agricultura. Que já foram proibidos há algum tempo. Só que o problema da poluição dos solos é muito... Demora, demora a eliminar. Produtos foram proibidos. Só que existe forte suspeita que nos anos 50, 60, etc., estes produtos possam ter sido utilizados. E então, uma vez no solo, depois podem aparecer na cortiça. Como é que eles podem aparecer na cortiça? E é o grande mistério. Eles são transformados no solo e depois volatilizam e são absorvidos pela cortiça. Eles vão através da água e são incorporados na raiz da planta e a planta depois vai introduzir na casca. E depois há aí uma transformação. Muita variável, não? Nós nem não sabemos. E mesmo quando temos uma rolha contaminada, não é que a rolha está completamente contaminada. A rolha está contaminada por zonas de contaminação. E já tiveram, eu vos contar uma experiência e certamente
já nos aconteceu a mesma coisa. Muitas vezes, nós abrimos uma garrafa, cheiramos a rolha cheira a TCA. Vamos dizer, o vinho tem TCA. E quando vamos ver o vinho não tem TCA. Não tem nada. Porquê? Porque ela tirou do vinho o TCA. Não, porque o TCA estava na rolha, só que estava no local da rolha que não chegou a contactar com o vinho. E como ele não pode migrar através da rolha, nada aconteceu. Para haver uma contaminação, tem que haver um contacto direto da zona contaminada da cortiça com o vinho. Se não houver esse contacto direto, não há migração. Quer dizer, se tiver uma rolha contaminada lateralmente, se o vinho não chegar a tocar com esta zona, não há contaminação. Mas por que acontece o TCA? Ainda há algumas dúvidas acerca disso. Como é que nós temos esta contaminação tão aleatória? Sabemos que é por ação de micro-organismos que produzem fungos, que produzem o TCA, já mesmo na árvore, na floresta, mas não sabemos explicar porquê temos esta contaminação tão aleatória em que podemos ter uma prancha de cortiça sem TCA e haver lá um pontinho que tem uma contaminação com TCA. Para isso não temos a explicação para tal fenómeno. Sabemos que fungos é importante, a ação do fungo, tem que ter o fungo, possivelmente tem que ter um composto precursor do fungo, o composto precursor do TCA, são os chamados clorofenóis, a serem transformados em compostos cloronisóis, que são do TCA. Quais são os principais problemas hoje em dia que a indústria do vinho se debate em termos de oxigênio? Primeiro, quando o oxigênio está na cuba, no tanque, quando o vinho está, aí já tem uma quantidade de oxigênio. Quando se vai iniciar um engarrafamento, toda a tubagem que vai até à máquina de encher, essa tubagem também está tem vazia. oxigênio. Ou seja, a boa prática recomenda das duas uma. Ou se introduz um gás inerte na saída do tanque Para usar o espaço. para tomar aquele espaço do ar e eliminá-lo, ou então as primeiras 100, 150 garrafas de cada engarrafamento deviam ser colocadas de parte. Porque elas contêm sempre muito mais oxigênio que depois durante o momento do engarrafamento, quando estamos a velocidade cruzeiro, podemos dizer. Outro período crítico no engarrafamento é a parte final. A parte final, mesmo apesar de muitos produtores utilizarem um gás inerte no topo, para à medida que vamos baixando o nível do tanque, ele compensar, devido ao fluxo turbulento que se gera no interior, que é o mesmo do último volume, as últimas garrafas também são um pouco mais ricas de oxigênio que durante também a grande parte do engarrafamento. Depois, para além disso, temos o período de encher, que é um fluxo muito turbulento, ali é enriquecimento por oxigênio. Poucos produtores têm o que eles chamam a exclusão do ar da garrafa, porque existem sistemas que permitem, antes de encher, sugar ou introduzir um gás inerte dentro da garrafa. Mas a maior parte dos produtores vão diretamente encher. Ou seja, aí também há uma adição de oxigênio. E depois o movimento em termos de inserção da rolha. Ou seja, aquele efeito pistão de entrada do oxigênio na garrafa vai fazer com que haja um movimento do ar e uma introdução do ar e oxigênio no headspace. Cloro, nem lexívio para limpar instalações, nada, coisa que as carros utilizam. E não deviam utilizar. Lexívia é cloro, não é? Portanto, nós na indústria petrolífera não permitimos, mesmo a água que utilizem água da rede, porque a rede tem cloro. Então nós obrigamos as empresas a porem um filtro à entrada da água para explorar a água, para tirar o cloro. Mas analisamos aqui as águas de processo das empresas, nós vamos, estas garrafas de água que vocês veem aqui todas, somos nós que vamos às empresas retirar água, quer da cozedura, quer da lavação, para saber se há lá cloro, pesticidas ou algum contaminante, TCA, essas coisas todas, analisamos isso tudo. Nós fomos então visitar a feitura, a indústria, como é que se faz isso, como é que eles fazem essas rolhas, as rolhas dos champanhes, como é que isso é feito, como é que é o controle de qualidade, e lá descobri inclusive
que você deve guardar as garrafas de espumantes de pé e não deitado. Olha que interessante, isso através de pesquisa eles descobriram que enquanto no vinho é importante a garrafa ficar na horizontal, porque na horizontal o líquido umedece a cortiça e evita que ela resseque. No caso dos espumantes, por questão do gás carbônico, isso não funciona direito e a rolha dura muito melhor se a garrafa for armazenada em pé. Olha que interessante. Veja nos vídeos a seguir toda a sequência de produção dos dois tipos de rolha e como é que é feita a avaliação técnica da qualidade delas. Vamos ver? Tá. Espanha, França, Austrália e a última unidade que se desenvolveu o ano passado na China. Estamos também com uma unidade própria neste momento na China. Como é que chama a rolha na China? Não sei. Nós temos então uma unidade no sul de tratamento da cortiça. Vocês já tiveram a oportunidade de estar no Alentejo, já conhecem o processo. Nós temos uma equipa no sul todo o ano a monitorizar as árvores, a monitorizar os montados à procura da melhor cortiça, no fundo para termos também o melhor produto para oferecer aos clientes. Nessa unidade temos uma unidade com cerca de 60 mil metros quadrados, a área de estocagem de cortiça. A cortiça necessita de 6 a 9 meses, período de estabilização até poder ser produzida, digamos, tem um tempo de maturação. Depois temos duas caldeiras, digamos assim, de cozedura. Nós cozemos à pressão no vapor de água. É uma cozedura diferente, é um sistema desenvolvido pela nossa unidade de R&D. E realmente faz toda a diferença ter o processo controlado desde a árvore, digamos, até, no fundo, à entrega da rolha ao cliente. Logo, falar desta unidade que temos no Sul é realmente muito importante e é indispensável. Depois disso, a cortiça, depois de ser cozida, fica logo pronta a rumar ao norte, vem em caminhões e chega assim em paletes, para então ser rabaneada, para ser cortada e ser produzida. É importante dizer que lá em baixo já há um processo de corte e de controle de qualidade visual. A cortiça lá em baixo já é escolhida, no fundo para chegar cá acima já pronta a ser produzida mediante as nossas necessidades. E basicamente isto. Agora era mesmo ver isto há muitos anos. Eu costumo dizer que já o fazem quase de olhos fechados. Mas mesmo assim todo o cuidado é pouco. Daí temos as medidas de segurança, que a empresa também está regulada por questões de segurança. Um que lê um topo e outro que lê outro topo. Cada imagem que vem é uma rolha. O topo que é lido, a máquina é parametrizada e depois a partir daí faz a seleção consoante a quantidade de poros que encontra. No fundo, cada rolha que ele faz. Branca ou mais da cor da cortiça, mediante a quantidade de produto que é associado. As rolhas são lavadas com peróxido de hidrogênio, e soda cáustica e também ozono. O ozono também usamos com para se tirar da garrafa. E esta, a máquina, vê o limite. Não vai dar para fotografar para a
eu vai até ao limite máximo da rolha até ela rebentar. Que é para ver o ângulo de torção. Para ver se a aglomeração está bem feita, se a rolha está... Quanto normalmente ela torce? Ela deve aguentar quanto de torção? 35 o quê? Graus, Graus. É um ângulo. Ah, até 35 graus ela tem que aguentar. Sim. Bom, e se não aguenta, o que vocês fazem? Se aguenta é porque há algum problema na produção do aglomerado. Aí a vida para tudo porque não está aguentando. Sim. É? Já aconteceu? Não, Não. normalmente, Que a bom. não ser que a gente faça processos diferentes e vem-se testar se mantém as condições ou assim, mas em produção normal. Aqui temos a primeira operação unitária. Como os granulados chegam com um teor de umidade de aproximadamente 8 a 11%, temos que ter aqui uma operação de secagem de granulados, uma estabilização da umidade dos granulados para posterior processo de aglomeração. Portanto, é fundamental que o granulado esteja estabilizado em termos de umidade para garantirmos que o processo de mistura com as colas e o de moldação seja o mais correto possível. Ou seja, nós conseguimos garantir a rastreabilidade do produto final à floresta. Por exemplo, aqui esta etiqueta possui um código 14145 que me dá logo indicação, através de um software, da origem da matéria-prima, da floresta. Eu, através deste código, sei qual foi a floresta que deu origem a estes discos. Portanto, a rastreabilidade é um requisito extremamente importante do ponto de vista legal, mas também da norma ISO 22000. O corpo da rolha, aqui no fundo é a mistura do granulado que viram lá fora, os dois tipos, mais cola e óleo, e origina o corpo da rolha, sem os discos. Isto é o corpo da rolha. Orienta o melhor lado, fica virado para cima. A marca tem que ficar sempre virada para baixo. O melhor lado é o que não está marcado. Este é o 3 e este é o 1. Marca o pior lado. Marca o pior lado. Na boa, fica igual. Impressionante. Quantas identificações de rolha ele faz? Aqui são discos, aqui faz 5 classes de discos, 6 classes de discos. E cada máquina em 15 horas faz 200 mil discos. 200 mil discos? 200 mil discos. A nossa produção diária, com as duas máquinas, são 400 mil discos. Todos os dias. Orienta a rolha, salva de frente. E aqui está a analisar o disco, está à procura de disco na rolha, orientar a rolha de forma a que o chanfre seja produzido aqui, no granulado. Está sempre à procura de disco.
E aquela orientação, quando é mal feita, produz isto. Está a fazer o chanfre no lado disto. Acontece. Isto é um defeito de produção. Está no lado errado. O chanfre tem que ser no granulado e não no disco. Olha aí. E por que aconteceu isso? A máquina não orientou bem, não conseguiu analisar onde estava o disco. Ok, ela confundiu a análise. Confundiu a análise, exatamente. Mas acontece pouco isso. Acontece pouco, sim. Num dia, 200 rolhas de máquina. Aí ela é descartada, assim. É descartada. Então, qual é a classificação dessa top? Como chama? Extra CS. Extra? Extra CS. 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 Que em francês significa classe superior. Ok. CS. Essa é a de 20 cêntimos a rolha. O valor aproximado. Aproximada. Aqui para o Sr. Russo. Aqui nós fazemos o controlo de inspeção aos materiais recebidos do Cortiçadas de Lavre, da nossa unidade sul, e também fazemos o controlo de inspeção ao produto acabado. Os controlos que nós fazemos são análise TCA pelo GCMS, fazemos também análise sensorial, que neste momento está em curso. A análise é feita por amostragem? É feita por amostragem, exatamente. Quanto vocês pegam por cento? Isto aqui é feito de carga, todos os caminhões que chegam de Cortiçadas de Lavre, nós fazemos uma amostragem de 13 macerados. 13 macerados, mas que representam 50% do lote. Isto porque lá em baixo já representa, os nossos colegas já têm esse controle assegurado. Portanto, nós aqui trabalhamos muito com os nossos colegas, não temos fornecedores, portanto é um consumo interno, é um fornecimento interno. Tentamos dividir um bocadinho o controle de qualidade com os nossos parceiros no Alentejo. Portanto, nós aqui fazemos 50% do lote, discos, rolha branca, que é este produto que nós temos aqui, designamos por rolha branca, e rolha marcada e tratada. Portanto, fazemos análise TCA a todas as etapas do processo. Fazemos já as rolhas, granulados e discos TCA. Sensorial, fazemos única e exclusivamente a discos e rolhas. Evitamos rolha branca, evitamos fazer análise sensorial em rolha marcada e tratada, porque como elas acabaram de ser marcadas, portanto há ali um interferente do fogo que pode influenciar a análise. Portanto, vai tornar a matriz mais complexa e podemos ter aqui depois falsos positivos. Então nós preferimos validar o nosso produto no pior cenário possível, portanto na rolha branca. Uma curiosidade pode afetar a análise sensorial. Aliás, esta visita, a Branca está neste momento. Aliás, eu apresento-vos para apresentar a equipa, a Branca Santaguinha, a Patrícia não está e o Tiago Gabriel. Portanto, esta é a nossa prova de discos. Fazemos de acordo com o método internacional, reconhecido pelo Organismo Internacional do Vinho, o OIV, e é um híbrido, e a norma internacional, ISO, a norma ISO. Portanto, mas por que tem tanta amostra aqui? O que está acontecendo? Isto é o standard, é o diário. Nós fazemos o controle diário, isso é o nosso plano de controle. Isso é só uma amostragem de... Isto é a amostragem do dia do caminhão que veio ontem. E a Branca está vendo no aromático se houve alguma invasão. Exatamente. Primeiro aqui, o nosso foco é aqui, nas matérias-primas. Aqui é uma validação, para termos certeza que está tudo bem. Como é que está indo, Branca? Está indo bem? Legal. Legal. E o líquido é água, pura e simplesmente água. Por uma razão muito especial. O álcool interfere, portanto nós utilizamos... O álcool normalmente utilizado é um álcool com uma forte componente vegetal, que é um álcool de fermentação, tem uma forte componente vegetal, também é outro fator que influencia, portanto usamos uma matriz limpa, água, única e simplesmente água, e é o mais do que suficiente para nós termos a percepção nítida do TCA. E você, como degustadora, você não agita, você só cheira. Correto? É, só cheira, porque o headspace está formado. Nós deixamos 24 horas de contacto, portanto, fazer isto... Aqui fazemos, a
não diz normalmente, normalmente fazemos. Aqui na rolha não Fazer este não. movimento, fazer este movimento vai agitar o headspace, mas o headspace está formado. Não fazemos é isto. Aí o headspace perdemos logo o valor da análise. Portanto, não é que no vinho nós fazemos já. Faça um, Tomás. Como é que tá? Tá buchon? Acho que não. Não? E o Aguinaldo acharia? O Aguinaldo ia achar buchon? Não, acho que não. Deixa eu ver. Tá perfeito para mim. Também para mim. Em arquivo para a gente fazer um apanhado no futuro, se houver algum problema. Portanto, o Sr. Carlos Relvas teve a preocupação de perceber a utilização, a aplicação do produto final e por isso nada mais, nada menos do que construir uma pequena adega para podermos testar em condições reais o nosso produto. Neste momento o que nós fazemos é compramos antes da tiragem, portanto fazemos o remoage, adquirimos o vinho. Embora tenhamos cubas próprias para fazer a primeira e segunda fermentação, nós neste momento não temos os recursos, não conseguimos garantir essa produção, porque é muito difícil, requer muita monitorização e não é o nosso core business, não é? Mas no início ainda chegámos a fazer a primeira e segunda fermentação. Agora, não, temos aqui um pequeno stock, só fazemos o remoage, vamos por aqui, já agora. E fazemos, tiramos a levedura e temos uma pequena linha de enchimento que nos permitirá depois fazer o enchimento com a rolha Relvas. Ou com a rolha Relvas ou com a rolha do próprio cliente, nós podemos simular todas essas condições. Depois, podemos também simular todos os ensaios de pressão, isto porque temos que ter a certeza de que não haverá fuga de gás, porque a garrafa vai estar sujeita a uma pressão de aproximadamente 6 bar de pressão, e fazemos os testes de estanquicidade a gás e a líquido, entenda-se. E pronto, temos aqui uma pequena cave também de degustação para termos a certeza, para termos a garantia de que todo o produto que nós colocamos no mercado é um produto de excelência. Isso é que é. E aí, final de ano, faz a festa. E no final de ano fazemos a festa, é verdade. De facto, queria dizer, lá na sala de reunião, era isso mesmo. Portanto, nós recomendamos, fazemos várias simulações. Nós simulamos com a posição vertical, simulamos na posição horizontal, vertical, invertida. Pronto, fazemos até outros tipos de ensaio muito mais drásticos para a rolha de cortiça. Colocamos, inclusive, garrafas de umas de 40 graus para fazer ensaios de envelhecimento acelerado. E o que é certo é que nós recomendamos, de facto, que ela esteja na posição vertical. Portanto, vai beneficiar para consumo... Quer dizer, vertical pode ser assim, paralelo, como tem uma... Não. Isto ajuda-vos, isto ajuda muitas empresas a terem a gerir melhor o espaço. Então, mais uma questão, favorito. É o favorito. Como muitas das vezes é difícil ter espaço para armazenamento vertical, portanto esta solução é também bastante recomendada. Tá aí, gente. Guarde de pé seu espumante. Bom, gente, para finalizar, um videozinho bem curtinho de um almoço que eu me lembrei que eu tive com o Bill Hardy. O Bill Hardy é da Hards, a gigantesca produtora de vinhos da Austrália, e que é tudo em screw cap, essas tampas de rosca. E na ocasião, o Roberto Gerosa, um colega meu do jornalismo do vinho, disse a ele no almoço que não tinha charme nenhum você desarrolhar uma garrafa com uma tampa de rosca, que ia desarrolhar com a rolha, que era bacana e tinha seu charme. E o Bill Hardy, muito bem-humorado, falou, não, também tem seu charme, você quer ver? Vou mostrar para você, dá uma olhada aqui, bárbaro. O Gerosa falou, não tem charme abrir um screw cap. O Bill falou, não, tem sim, você quer ver? Show us. Show the charm to open a... Would you like to share this bottle of wine with me? Okay. Okay, let's have O Gerosa falou, não tem charme abrir um screw cap. O Bill falou, não, tem sim, você quer ver? Show us. Show the charm to open a... Would you like to share this bottle of wine with me? Okay. Let's have Bom, gente, então tá aí. Espero que você tenha gostado um pouco da cultura do vinho, a cultura do sobreiro e quanta coisa que existe por trás de uma garrafa de vinho que te dá tanto prazer
e contribui tanto para a sua saúde. Obrigado, saúde! Thank you.